Primeiro, bom dia a todos aí, obrigado pela atenção de vocês. Ah, hoje vamos falar um pouquinho dos novos serviços que a gente tem na GK aí, na nossa melhoria contínua, né? Que a gente já vem há 2, 3 anos fazendo. Então, o Diogo, no ano passado, aí, explicou para a gente um pouquinho o que é o CLIA, que a gente inaugurou lá em novembro do ano passado, em Pouso Alegre, né? Graças a Deus inauguramos nossa sala lá. E hoje a Miriam vai falar um pouquinho para a gente quais são os novos produtos que a gente tem dentro da GK para atender nosso cliente, tá? Então a ideia desse bate-papo aqui é que a gente possa levar cada vez mais soluções para o cliente dentro do comércio exterior. Então, Miriam, palavra com você, por favor. Bom dia, pessoal. Enfim, como o Jonathan falou, dentro deste escopo aí do CLIA, mas não só, é importante já de início ressaltar que o trabalho de direito aduaneiro que a gente está propondo não é só para o CLIA, né? Por isso que a gente quer compartilhar com todos aí, para que vocês também tenham esse produto para oferecer. E a ideia aqui de hoje é mais para abrir um leque, para que vocês esclarecer, para que se abra um leque aí de possibilidades de oferta desse trabalho. Então, é assim, em parceria com a Pinhão e Koifman, eu que sou especializada em direito aduaneiro, estarei fazendo um trabalho nesta área para os clientes todos da GK e para os clientes que a gente tiver lá no CLIA. Então, a ideia hoje é mostrar o que o direito aduaneiro pode fazer, né? E qual a diferença, por exemplo, entre um advogado aduaneiro e o despachante aduaneiro. Para resumir, é assim: em geral, o despachante aduaneiro resolve tudo no dia a dia da empresa de comércio exterior. É, é, a documentação, o desembaraço em si, a logística ali, toda a parte de desembaraço da mercadoria ou de embarque ali de uma mercadoria. Agora, o advogado aduaneiro, além disto, é, faz o trabalho de projetos, por exemplo, de ex-tarifário, de tudo que contratos internacionais que precisam ser elaborados, e normalmente o cliente não faz, né? Nas importações diárias, por exemplo, de uma empresa, eles não fazem um contrato de importação, mas em muitos casos seria necessário. Seria muito bom que houvesse um bom contrato que amparasse aquela operação comercial, para que não tivesse, para que a empresa não tivesse problemas posteriormente. Então, é, o advogado pode fazer esse trabalho. Em geral, as exportações maiores têm esse trabalho dentro das próprias empresas e podem precisar de um advogado aduaneiro para orientar melhor algumas cláusulas, algumas questões mais complexas. Na prática, hoje em dia, a empresa contrata um advogado aduaneiro quando ela tem problema, o que não seria o ideal, né? Que se fizesse ficar mais caro, mais demorado, a empresa então está com uma mercadoria que chegou, dá um baita de um pepino lá no desembaraço, e aí o advogado é chamado, ou para mandar de segurança, ou para resolver já um pepino que já está de um tamanho e tem um custo muito maior, né? Então, na prática, é o empresário brasileiro está acostumado a fazer. Mas a gente tem soluções na fase anterior à contratação de uma operação comercial e durante o processo também, para que as coisas corram perfeitamente e não apresentem problema nesta hora, né? Então, a gente tem casos em que, na hora que se abre um container, é uma surpresa.
e não deveria. A gente tem um trabalho, por exemplo, com a Pinhão e Koifman, e isso é bom eu falar também, lá na origem, por exemplo, em quase todos os países asiáticos. A PK, né, a gente chama de PK, advogados, ela tem escritório em Macau e tem muitas parcerias, tanto dentro da China, Coreia, Japão, em que ela pode fazer esse trabalho de pesquisa de quem é o exportador, e não é pesquisa de Google, não, aquele levantamento parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, com as empresas brasileiras, né? Tipo Serasa e órgãos oficiais de cada país, para verificar se aquele cliente existe, se ele está produzindo aquela mercadoria que foi comprada, se a mercadoria está de acordo com o que o cliente pediu aqui no Brasil, o importador pediu. Então, este é um trabalho totalmente preparatório aí, né, das coisas para que elas deem certo. Eles podem, inclusive, inspecionar o embarque. Eles têm gente para isso em cada país, tá? Esta é uma coisa que é muito interessante e que evitaria muitos problemas. Mas focando, então, na parte do advogado aduaneiro, a gente, tudo que se referia a um regime especial, drawback, dentre outros, né? O próprio trabalho de Porto Seco, aí, desembaraço em zonas, de Porto Seco. Agora, com a reforma tributária, vão ter mudanças, né? Não, na área aduaneira, todas que são para melhor, para facilitar aí o trabalho dos importadores, né? Mas são coisas importantes para a gente orientar também o cliente. E nessa parte de contratos comerciais lá, acordos, tarifas especiais, regimes especiais e, posteriormente, no desembaraço ou em autos de infração. Quando a gente fala de autos de infração, que a Receita pode estar aplicando ou embargando ali uma mercadoria na zona alfandegária, aí a gente já entra ou num processo administrativo, junto ao órgão, né? Se for Anvisa, se for Receita, se for o órgão que for, ou já na fase mesmo do contencioso no judiciário, né? Mandado de segurança ou outro tipo de ação para confrontar, defender o cliente naquela ação que tiver que ser proposta. Então, é isto em geral. Eu vou ter o material de direito aduaneiro para enviar para todos, provavelmente na segunda ou terça-feira da semana que vem. Está no forno aí da Pinhão e Koifman. Eles tinham dito que até ontem ou hoje, no máximo, eu terei, mas vamos pôr aí uns 2 dias a mais. É um prospecto onde vai estar resumido ali, né? E em parceria com a Pinhão e Koifman, então é um produto da AGK com o parceiro Pinhão e Koifman, né? Em que eu trabalharei em nome da Pinhão, quando for o direito aduaneiro, tá? E aí eu queria ouvir vocês perguntas a partir de agora, porque eu acho mais interessante, né, a gente responder as dúvidas que vocês tiverem na hora de oferecer um produto como este, do que eu ficar falando aqui sozinha, acho menos interessante. Vocês concordam? Estou aberta aqui para ajudar a esclarecer. William, bom dia, tudo bem? Arruda, Oi, Arruda, tudo tá me bem? ouvindo? Tô. Desculpe um pouquinho o barulho aí, pessoal, que eu estou no evento, num café da manhã de empresários aqui em Atibaia, mas eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Era Aham. legal você montar para a gente, né, para todos, um pitchzinho de 2, 3 minutos para quando a gente falar sobre esse assunto, o que que é relevante dar aquela mensagem inicial numa reunião.
num bate-papo com pessoas que a gente sabe que tem esse tipo de dor. Aham. Olha, Ruda, faço sim. Você fala uma gravação de 2, 3 minutos? Pode ser um escrito mesmo, para a gente, Ah, tá, tá. a mensagem Entendi. que a gente precisa passar, é uma mensagem curta que a gente precisa passar num bate-papo. Mas Entendi. assim, Eu mando junto nada com o aprofundado. tá. Eu mando É junto para com o tipo para material. chamar a atenção, sabe, Miriam? Para despertar interesse. Sim, sim. Se for para despertar interesse, eu chamaria atenção no sentido de que evite problemas futuros, né? Vamos cuidar da sua operação de comércio exterior no início, desde o início, Isso aí mas já larga aquele background rápido, né, de você, do pessoal da PK, né? Acho que é isso. aham, tá, tá. Eu mando sim, eu mando junto com o material de divulgação, que eu vou mandar até terça, acho que até terça no máximo, tá? Legal, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Senão eu vou falando. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se Bom, tem alguma coisa no chat aqui, Miriam. Não, nada no chat. Pode falar, Miriam. quanto à remuneração, né? A gente tem a parceria com a Pinhão e Coif, mas quem vai estipular essa remuneração sou eu, junto com eles, de acordo com o cliente, né? Então, é bom sempre a gente ter quando vocês tiverem alguma demanda e forem passar para a gente, é, passar junto com alguma indicação assim do tipo de cliente, se é um cliente maior, menor, enfim, porque a gente vai olhar o trabalho a ser feito para estipular um preço de mercado, né? Mas também de acordo com a conveniência aí do cliente de vocês. A gente pode estudar caso a caso ou cobrar um pouco menos ou um pouco mais, e depois, obviamente, estipular aí uma comissão para indicação, para vocês pela indicação, né? Para o cliente, para quem atende o cliente. Sim, e é como você frisou no começo, tá? É bom que todos saibam que o CLIA foi a porta de entrada da parceria GK-PK, mas esse produto ele é válido para o Brasil inteiro, tá? Não está centralizado só no CLIA. Então a gente vai atender em qualquer porto seco, em qualquer região. Então, não é só um produto de problemas alfandegários, vamos dizer assim. A É, ideia é que a gente, como eu sempre disse, a GK sempre teve um viés de consultoria. Então, a ideia é que a gente pegue a mão do cliente antes do problema acontecer, tá? exatamente. E aí, saindo o material, a gente divulga a todos. Mira, se você puder fazer essa explicação, né? No material, obviamente, vai Tá. constar essas informações, mas os pontos chaves mesmo, que a gente tem que focar ali numa apresentação um pouco mais rápida, porque às vezes você está num evento, você tem ali os 30 segundos, 1 minuto para falar com alguém. Então é É, bom saber as palavras-chave, né? sim, sim. Agora, aí, claro, cada cliente é um cliente, vai ter ali um jeito de abordar ou um problema específico que vai ter que ser falado ali na hora, dependendo de como ele está ali interagindo com a pessoa, né? Mas, de fato, eu vou colocar uns 3 parágrafos assim no material, chamando atenção para os pontos principais e para nosso perfil, quem é Miriam, quem é PK ali, sabe? Eu estou sempre muito próxima do departamento da área internacional da PK, que é o Felipe. Exatamente, porque muitas coisas se entrelaçam, né? Entre o que é direito internacional, aduaneiro e tributário. Então, assim, o aduaneiro seria o tributário de comércio exterior, entre aspas, né? Claro, considerando que tem uma fronteira, que tem
um transporte, uma logística, uma cadeia toda. E como dizem os especialistas aí nesta área, o milagre é não dar problema. É, assim, é tão engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que 5% das operações de comércio exterior dão problema, no máximo, a gente também sabe que é um milagre isto acontecer dessa forma, porque do jeito que são feitas as operações, tem tudo para dar muito errado o tempo todo, e não dá, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí já de clientes grandes, nossos que a gente acompanha há anos, que tem problemas com na hora da vinda de uma mercadoria, de uma máquina, uma coisa, de danos no produto, na pintura, no não sei o que, na forma de transporte. E aí vira aquela coisa de não ter sido estipulado ali desde o início, embora tenha ali o Incoterm negociado, mas não fica muito claro de quem é a responsabilidade por tal dano ou por tal problema que acontecer. E aí, a hora que acontece, né? Então, um extravio de uma mercadoria. Aí o seguro fala, não, mas eu tenho que apurar. E se não for apurado onde foi exatamente, ou não sei o quê, de quem vai ser o prejuízo? E como pagar isso lá fora, né? Quando é. Na exportação, quando não há uma inspeção rigorosa aqui no Brasil. Eu já tive caso da mercadoria chegar no porto de destino e ser barrada por causa, e máquina pesada, ser barrada por causa da embalagem ser de madeira e não ter o certificado da embalagem. E sabe o que, que eles fazem lá no porto de destino? Barram e mandam voltar, não pode ficar lá parado. Olha o prejuízo por uma máquina muito grande, que o transporte é caríssimo, o seguro é caríssimo. E aí tem que arrumar um porto próximo para embocar esse navio, essa mercadoria, e mudar a embalagem e ainda pagar por tudo isso, né? Como é que paga? Como é que faz? Quem paga? Né? Então, tudo isso faz parte do direito aduaneiro, embora tenha também questões cambiais, mas assim, a parte de documentação, na verdade, é ali no aduaneiro que está dando problema, né? Então, a gente pode ou prevenir isto em eventuais contratações no início, ou pode arrumar soluções ali, por onde anda, com quem falar, onde falar, né, para ter uma solução melhor para a empresa, né? Analisar o contrato que ela fez para ver se de fato. Porque é muito fácil, quando dá um problema, o cara que embarcou, não, eu embarquei, não é comigo, não fui eu. Não, mas não tinha uma inspeção no embarque lá fora? Ou aqui, o próprio local de embarque ali não tinha que ter feito uma boa inspeção, né? Então, Sim, não sei se eu dei uma ideia, mas é esse tipo de questão que a gente vai se deparar aí com indenizações, com contratos e indenizações. E quando não tem nada e tem aquelas faturas, aquelas invoices que vem uma sigla na descrição da mercadoria, né? A gente não sabe o que fazer. Enfim, mas quando, por exemplo, problemas, e aí? Não veio a mercadoria, o cara já pagou. Como fazer lá para tentar recuperar dinheiro lá fora? Direito internacional. Daí, a gente vai poder ter esse aparato todo para oferecer junto. e Então, isso acontece bastante, né, menina? A gente, no dia a dia, a gente vê que isso acontece bastante. Então, sim, agora já é mais um produto que a gente tem como acoplar aí no nosso portfólio para dar o suporte para o cliente.
Sim, eu quero frisar esta parte porque onde a gente visitou, por onde a gente passou até agora e falou desta questão da pesquisa, do levantamento com relação ao exportador no exterior, foi muito bem aceito, muito bem. A gente via na cara do empresário: ah, é, vocês têm esse trabalho? E não é caro. É muito mais barato fazer isso do que depois tentar correr atrás do prejuízo, né? Porque muitas vezes o que inviabiliza aí uma importação é justamente a falta de confiança na contraparte. E você Sim, não tem alguém ali para fazer esse filtro, é justamente o que muitas vezes você declina a operação. sim, Então, é um trabalho importante que a PK está fazendo e, como você disse, eles têm escritório em Macau, então eles já estão na região, eles já estão lá. sim. E não só em E aí, Macau, tá? A PK ela tem parceria com diversos escritórios da Ásia. Ela tem a base dela em Macau, da própria PK, mas ela tem parceria com outros escritórios dentro da Ásia. Então ela não está sozinha é, nessa jornada, né? inclusive com partes financeiras lá, instituições financeiras, ela tem como nos colocar em contato, né? E aí, eu e o Felipe estamos trabalhando muito junto. Então, quando eu mandar o material para vocês, eu já vou pôr. Vou falar com ele, obviamente, né? Que eu já vou pôr o telefone dele, mas numa eventualidade aí dele estar viajando ou correndo para outros cantos, eu vendo, eu sendo copiado, eu também já aciono outras pessoas, porque a gente está trabalhando bem junto nessa questão, e é tudo o mesmo bolo, tá? Então, assim, claro que eu, na hora de fazer um trabalho, eu vou fazer o trabalho de direito aduaneiro e ele o outro, mas a gente quer se colocar mais gente, fazer multiplicar aí, por exemplo, quando eu estiver no CLIA, ou vocês estiverem aí numa empresa que tiver um problema, quem atender vai tentar encaminhar o mais rápido possível, com a maior eficiência, para ter essa solução, né? Outro dia mesmo a gente deu uma solução do. Eu estava lendo o que o Carlos Arruda escreveu ali, essa capilaridade, mas a Arruda não é só na Ásia, viu? A PK tem parceiros na Europa e nos Estados Unidos, Canadá. Eu não sabia disso, por exemplo, né? Então, eles têm parceiros. Não é a mesma capilaridade da Ásia, porque na Ásia eles estão lá, né? Com escritório lá e tudo. Mas eles têm parceiros na Europa e nos Estados Unidos e Canadá também, tá? Não perguntei se tem México, mas nos outros tem. E isso é muito bom, porque é um escritório de renome. Então, quando vocês forem oferecer o aduaneiro, vocês vão falar de PK, né? Vai estar lá no time, no logo do material, junto com a GK. Isso traz um portfólio muito bom. Uma outra coisa e última que eu vou ressaltar tem muito pouco advogado aduaneiro no Brasil. Então, embora a demanda possa, os problemas são, como eu disse, 5% no máximo de tudo, né? Que é de todo o comércio exterior, mas também tem muito pouco advogado aduaneiro. E a gente tem uma estrutura por trás. Eu vou fazer as questões, eu conheço o direito aduaneiro, me especializei, mas na hora do processo, por exemplo, eu tenho a estrutura da PK, tá? Para me ajudar. Por isso que eles vão ganhar também comissão por isso, pelo nome e pela estrutura, tá? Então é isso. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então eu me comprometo nos próximos dias mandar o material e lá vai ter meu e-mail da GK, da PK, meu celular e eu vou pedir para eu mandar no próprio e-mail o celular do Felipe também, quando vocês oferecerem aí acho que posso, né? Acho que pelo menos os clientes que eu visitei com a PK, ele já passou o contato dele direto e já sabe que vai vir através da GK, né?
A questão da PK, talvez a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas aí é cada operador que sabe, porque muitas vezes o cliente já está dentro de um escritório nosso, então é só esse cuidado na hora de transmitir a Ah, informação que a gente tem que tomar cuidado. Mas aí cada operador, ele conhece a sua carteira, ele vai saber vai direcionar. saber como falar, né? Tá. Exato. Mas é Então, isso, gente. Acho que de forma resumida, rápida e prática, a Miriam conseguiu aí passar para a gente qual que é a ideia desse novo produto. Nos próximos dias ela vai mandar a apresentação aí. Acho que não tem nenhuma pergunta no chat. Vamos em frente. eu agradeço vocês pela disponibilidade aí de hoje, desse tempo, e fico à disposição para a gente conversar por WhatsApp. Vocês vão ter meu zap aí, ou por e-mail, tá bom? Um bom Combinado. dia, bom trabalho, então, para Gente, todos. bom dia a todos. Bora Bom faturar. dia.